Ei, segundo ano, bem-vindos de volta, tudo jóia? Hoje nós vamos ter mais uma aula de português. Então, na última aula, eu deixei de parar a casa para vocês da página 68 até a página 72. Então, nós vamos fazer agora uma correção bem rapidinha a respeito desse assunto. O assunto ainda é o mesmo do para casa, o texto informativo, científico, jornalístico. Então, lá na página 68, tem o texto te informando sobre um fato que aconteceu. Esse texto está te informando o que aconteceu com o Gabriel. Então, essa notícia, ela saiu lá do Jornal Estado de São Paulo, no dia 20 de março de 2018. Então, tá falando que o Gabriel, ele é um funcionário do Banco Itaú e ele tem um cão-guia, a Júlia. E por a Júlia estar com ele ali, ela foi promovida, ela recebeu um crachá da empresa. Então, a Júlia é uma cadela de 8 anos que está com o Gabriel também há 8 anos, desde 2012. Então, de 2012 até 2020 são 8 anos. Então, a Júlia na época, aliás, tinha 8 anos. Essa notícia aconteceu há 8 anos atrás, beleza? E aí agora, nós vamos responder bem rapidinho as questões relacionadas a esse texto aqui informativo. Então, a primeira pergunta está te pedindo, a primeira atividade está te pedindo para você transcrever, ou seja, retirar lá do texto e escrever no seu livro o título do texto 2, que é esse texto 2 aqui falando da Júlia e do Gabriel. Então, o título é Cão-guia que auxilia funcionário cego ganha crachá de empresa. Então, essa é a resposta do número 1. No número 2, está te perguntando, é possível saber qual é o assunto principal desse texto lendo o título? Por quê? Então, se você ler apenas o título dessa notícia, cão-guia de auxiliar funcionário cego ganha crachá de empresa. Lendo somente essa parte, você consegue identificar sobre qual é o assunto da notícia? Sim, né? Então, tá falando que a Júlia, tá falando no texto que a Júlia é a cão-guia do Gabriel, mas o título, a chamada da notícia, já te mostra que é uma notícia a respeito de um cão-guia. O número 3, transcreva o título auxiliar desse texto. Então, nessa notícia aqui, nesse texto informativo, tem um título extra, ele é um título auxiliar. Então, qual que é o título auxiliar aí do texto? Ele está sinalizado lá no nosso livro com o número 2. Então, o número 2 aqui está te mostrando que essa parte aqui é que é o texto auxiliar. E o que ele está dizendo? Você vai escrever isso aqui. Júlia tem 8 anos e acompanha o analista de inteligência Gabriel Vicalvi desde 2012. Então, próxima página aí, a página 70, no número 4, está te pedindo que outras informações o título auxiliar acrescentou ao título principal. Então, o título principal é a chamada, cão-guia que acompanha o funcionário recebe crachá. O título auxiliar, ele te dá mais informações para você ainda saber ainda mais sobre o que se trata aquela notícia. Então, quais foram as informações que o título auxiliar te trouxe ali? A idade da Júlia, que é 8 anos, há quanto tempo ela está com o Gabriel, desde 2012, o nome, do funcionário, que é o Gabriel, o nome da cadela, que é a Júlia. Então, isso tudo, todas essas informações, o título auxiliar, ele traz para você, certinho? Então, no número 5, você vai ter que ler lá o primeiro parágrafo do texto 2 e responder o que está te pedindo lá. Então, está te pedindo na letra A, onde aconteceu esse fato? Então, se você voltar lá no livro, lá no primeiro parágrafo, vai estar escrito lá onde aconteceu esse fato.
Então aconteceu lá no Banco Itaú, que é onde o Gabriel trabalhava na época. Com quem? Então, com quem aconteceu esse fato? Com o Gabriel, que é o funcionário, que usa o cão-guia, e com a Júlia, que é o cão-guia. O que aconteceu? Então, fala lá no primeiro parágrafo o que aconteceu. Que a Júlia, ela ganhou um crachá da mesma empresa onde o Gabriel trabalha. Então, o que aconteceu? Ela ganhou um crachá lá da empresa do Gabriel, que ela vai lá com ele para onde ele trabalha. Quando que isso aconteceu? Então, também está te informando quando que isso aconteceu. Lá no texto está dizendo que é há alguns dias. Por que há alguns dias? Porque vocês lembram que eu falei com vocês lá no começo, a data da publicação dessa notícia não foi dia 20 de março de 2012? Então, a partir dessa data, 20 de março de 2012, há poucos dias antecedentes a essa data aconteceu essa notícia que está aqui te informando. Como que aconteceu? Nós também já falamos, ela foi promovida, ela recebeu um crachá, uma promoção de cachorro. E por que ela recebeu essa promoção? Porque como ela é um cão-guia, ela auxilia ali o Gabriel, ela precisa estar ali com ele todos os dias, porque ele tem uma deficiência visual. No número 6, está te dizendo assim: baseado nas informações apresentadas no texto 2, responda o que é um cão-guia. Então, o cão-guia é o cachorrinho, é o cachorro que é treinado para acompanhar uma pessoa que tem deficiência visual. O cão-guia funciona como os olhos da pessoa que tem deficiência visual. Essa resposta aqui tem um balãozinho nela porque ela é só oral, então não precisa de você escrever ela em lugar nenhum, é só pra gente ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Número 7. A principal finalidade do texto, cão-guia que auxilia funcionário cego ganha crachá na empresa é... Então, a principal finalidade aqui, ó, nós vamos colorir o terceiro quadradinho. Dar uma informação sobre um fato importante envolvendo um cão-guia. No número 8, você vai relacionar as partes numeradas do texto 2 com as informações a seguir. Então, como o nosso tempo aqui é corrido, eu vou te dar apenas os números na ordem que vai ficar, combinado? Então, no primeiro quadradinho, o número 4, no segundo, o número 1, no terceiro, o número 3, e no quarto quadradinho, o número 2. Essa é a resposta do número 8. E o número 9, vai estar te perguntando, o texto 2 ele é o quê? Ele é um conto maravilhoso? Ele é um poema? Ou ele é uma notícia? Então, o texto 2 ele é uma notícia, beleza? Então, vamos passar para frente. E por último, o número 10, que está te pedindo para você observar a fotografia e, baseado nas informações que estão aqui, escrever uma legenda para ela, as informações do texto 2. Então, nós podemos escrever assim: crachá de Júlia, a cão-guia de Gabriel. Certinho? Então, bora lá para a nossa matéria de hoje. Na página 72 mesmo, lá no número 1, primeiro está te pedindo para você responder as perguntas que estão aqui, baseadas na pontuação das frases. Nós já aprendemos o que é frases lá desde o ano passado e nós já aprendemos também os sinais de pontuação. Vocês lembram que lá no finalzinho do ano passado nós aprendemos sobre isso, os sinais de pontuação. Então você vai relacionar as palavras que estão nesse quadro aqui e, de acordo com as palavras que estão no quadro, você vai responder e completar esse daqui. Combinado? Então, as palavras do quadro: sinais, terminar, sentido, maiúscula, frase, palavras e uma. Então, o texto pequeno, o pequeno texto que está aqui nesse quadro, ele está incompleto. Então, à medida que vocês forem completando, vocês vão riscando para vocês não se confundirem. Então, tá lá. A frase é formada por uma tananã ou mais tananãs. Então, o que você vai colocar aí? O que casa aí? A frase é formada por uma ou mais palavras, ponto final. Deve ter, você vai buscar uma palavrinha aqui lá no banco de palavras. Deve ter sentido,
completo, começar com a letra. Qual que é a letra que nós usamos quando nós começamos a frase? É a letra maiúscula. Então, começa com a letra maiúscula e termina com um dos sinais de pontuação a seguir, que são o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e o reticências, que são esses 3 pontinhos aí. No número 2, tá falando assim com você. Os sinais de pontuação representam na escrita as intenções do locutor. Então, os sinais de pontuação eles servem para dar sentido, mais sentido à palavra. Observa aí no quadro essas 3 frases. Eu vou falar a primeira assim. O homem já usou galho de planta e até xixi para limpar os dentes? Então, teve sentido? Teve, não teve? Qual foi o sinal que eu usei aí? O de interrogação. Agora eu vou ler a mesma frase utilizando outro sinal de pontuação. O homem já usou galho de planta e até xixi para limpar os dentes. Teve sentido? Também teve. Agora eu usei um outro sinal de pontuação, usei o ponto final. Ele fez isso e pronto. Vou ler de novo agora a mesma frase com uma outra pontuação. O homem já usou galho de planta e até xixi para limpar os dentes? Então, como que eu usei? Qual foi a entonação que eu usei? Não é uma coisa que exclamativa, tipo assim, nossa, que legal! Então, esse ponto é o ponto de exclamação. E aí você vai relacionar agora as intenções que cada pontuação ela transmite na frase. Então, qual que é o ponto que eu utilizo quando eu quero dar uma certeza? Aconteceu e pronto, acabou. Não é o ponto final? Então, você vai colocar lá no quadradinho que está escrito ponto final, vai colocar a letra A. Qual que é o sinal de pontuação que eu uso quando eu estou com dúvida, quando eu estou com algum questionamento? É o ponto de interrogação. Então, eu vou procurar o quadradinho que está escrito ponto de interrogação, vou colocar a letra B. E por último, quando eu quero transmitir um espanto, uma admiração, qual que é o ponto, qual que é a pontuação que eu uso? É o ponto de exclamação. Eu vou procurar lá no quadradinho qual é o quadradinho que está te falando sobre o ponto de exclamação e vou colocar letra C. Então, as frases que ela te demonstram questionamento, elas são chamadas de frases interrogativas e nós utilizamos o ponto de interrogação. As frases afirmativas é quando ela quer te dar uma certeza, uma afirmação. Então, nós usamos o ponto final. E quando eu quero expressar admiração, espanto, eu uso o ponto de exclamação e as frases são chamadas de frases exclamativas. Certinho? Por último aí, tá falando assim, a resposta é pessoal. Eu vou dar a minha resposta, mas vocês vão construir a resposta de vocês. Cada uma desses itens aqui tá te pedindo para você elaborar uma pergunta de acordo com o que está te pedindo aqui. Então, na letra A, está te pedindo para você elaborar uma ideia de questionamento, uma pergunta relacionada a alguma curiosidade que você tem a respeito do corpo humano. Então, a pergunta que eu vou colocar aqui no meu livro eu vou colocar assim: o céu da boca tem estrelas? É uma pergunta, não é? Está relacionada ao nosso corpo humano? Também. A segunda questão, letra B, está te pedindo assim, para você elaborar uma frase que tenha a ideia de medo relacionada a um perigo real. Então, é uma afirmação. Você vai elaborar a sua frase. A minha que eu elaborei é assim: precisamos ficar em casa neste período para estarmos longe dos perigos do Covid-19. Ponto. Essa é a minha frase. Você vai criar a sua. Tá? Depois eu vou olhar lá no livro quem copiou a minha, hein? E por último, na letra C, tá te pedindo para você criar uma frase com a ideia de negação relacionada a alguma coisa que você não goste que aconteça com você. Então a minha frase vai ser a seguinte: eu não gosto de ficar longe de vocês. É uma negação. Então é uma frase, eu coloquei o não lá na frente.
Por hoje é só, tá, pessoal? Até a próxima aula. Tem lá as atividades para vocês fazerem, as páginas. Faça com capricho, com atenção, tá? Se cuidem e lavem as mãozinhas bem lavadas. Até a próxima aula. Beijo!